Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre criação de conteúdo, como eu comecei a minha história aqui na internet e algumas dicas que eu vou dar pra vocês que querem começar. Eu acho que se isso te motiva, se é uma coisa que você quer, você tem que sim começar, não tem que ficar com vergonha. A gente vai falar de tudo isso. Claro que é uma carreira assim difícil, ela parece fácil, assim, principalmente quando a gente vê influenciadoras muito grandes, ganhando muito dinheiro, mas realmente é uma construção, é um processo, como eu vou comentar com vocês. Então assim, mas se realmente você quer isso, eu acho que você tem que fazer. Então vem comigo que eu vou te dar todas as dicas pra você começar a criar conteúdo hoje. Vem comigo! Bom, gente, então começando com a primeira parte do vídeo, que é um pouquinho da minha história, como eu comecei aqui na internet. Eu sempre estive, assim, no Instagram, principalmente desde novinha, assim, uns 12 anos, porque as redes sociais eram muito diferentes, então realmente você só seguia seus amigos, você só postava suas fotinhas ali e pronto. Então eu comecei bem novinha, eu tenho 23, mas realmente a criar conteúdo e tentar fazer uma carreira disso, eu comecei ali na pandemia. Na pandemia eu também tava nessa transição do ensino médio pra faculdade, então eu ainda não sabia o que fazer, e eu comecei a criar conteúdo na pandemia ali, quando o TikTok tava tendo aquele boom, que a gente sabe, né, que teve, que realmente muita gente cresceu nesse período. Tava todo mundo usando, tava fazendo dancinha, a gente não tinha nada pra fazer em casa. Então eu comecei a criar conteúdo ali. O primeiro post que eu viralizei, assim, não foi nem nada de moda. Eu nem postava muito sobre moda, eu realmente postava dancinha, postava dublagem. E aí eu postei um vídeo, eu acho que eu nem vou conseguir achar, mas se eu achar o vídeo eu vou pôr aqui pra vocês. É um vídeo daquelas maquininhas que fazem tipo uma galáxia no céu, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz e eu realmente ganhei muito seguidor dali. Então eu comecei no TikTok, meu Instagram era até fechado, era realmente pros meus amigos, como eu usava antes. E daí eu comecei no TikTok, e daí eu vi também algumas pessoas fazendo conteúdo de moda, então teve ali a parte da Malu Borges, da Lele Burnier, elas estavam começando, elas estavam ficando muito grandes, então eu realmente queria participar desse universo, porque eu sempre gostei de moda desde pequena, então eu comecei a postar uns vídeos de look, vou colocar algumas imagens aqui que eu tiver pra vocês que eu achar. Então eu comecei a postar alguns vídeos de look, eu ia fazer foto no estacionamento do shopping, no estacionamento do mercado, porque era o que a gente podia, assim, sair, né, principalmente ali com a minha mãe, então isso foi 20 e 21, então eu comecei a produzir esse conteúdo, fui ganhando um pouco de seguidores, então fui tendo um pouquinho de reconhecimento, assim, mas nada muito grande. Então, realmente, esses 2 anos foram muito de teste, então meu estilo também não era nada do que é atualmente, então eu usava muita tendência, eu comprava muito na Shein também. Então, assim, realmente é uma fase bem diferente da minha vida agora, mas foi onde eu comecei. Então, eu comecei a produzir, então 2021 eu consegui crescer ali um pouco no TikTok, também consegui crescer um pouco do Instagram, porque daí eu consegui trazer esse público do TikTok pro Instagram. E foi em 2022 que eu comecei a aprimorar o meu conteúdo, então realmente produzir conteúdo um pouco mais pro Instagram, ficar um pouco mais profissional nesse sentido. Eu também fiz uma viagem internacional e eu consegui parceria da marca Lelá, que foi uma das primeiras marcas que realmente me mandou. Eu mandei e-mail pra eles e eles me mandaram umas peças de roupa, então eu acabei também fazendo ali minha primeira parceria, então eu tenho um carinho muito grande. Daí em 2023, depois também dessas parcerias, eu percebi que eu poderia levar isso mais a sério, sabe? Que seria um caminho a ser percorrido, que poderia virar uma profissão, assim, ou pelo menos um hobby, que poderia me sustentar de certa maneira. Eu não fazia nada pago, então tudo era permuta, era tudo parceria. E daí eu realmente comecei a profissionalizar também quando eu comprei a minha câmera, então não essa aqui que eu tô gravando com vocês, eu acabei trocando, né, pra uma Sony, mas eu tinha uma Canon, e realmente as fotos, elas começaram a ficar um pouco mais profissionais, então eu ia produzir um pouco mais de conteúdo na rua, e aí eu também fui pro Lollapalooza pela primeira vez, então eu quis trazer um pouco mais desses looks de festival. Eu tô acompanhando tudo aqui no meu celular, depois eu vou colocar as fotinhos pra vocês, claro. Então realmente foi assim, onde eu comecei a ver que isso poderia dar certo, e que eu poderia ser um pouco mais criativa e inovar um pouquinho mais do meu conteúdo. O TikTok e o Instagram, então, foram andando lado a lado. Atualmente eu tenho mais seguidores no TikTok do que no Instagram, mas o Instagram eu sinto que realmente é o meu portfólio, assim, é onde as marcas me veem, então eu sinto muito isso, principalmente no mercado. Então eu realmente trabalho um pouco mais no meu Instagram, assim, em termos mais estéticos. Então eu tô vendo aqui todas as postagens, gente, que bebê. E depois de 2023, com várias marcas legais, chegou 2024, que daí realmente claro que a gente também vai amadurecendo, então eu comecei muito novinha, então em 2024 eu fiz 21 anos, então foi realmente onde eu percebi, assim, que eu poderia explorar um pouco mais a minha personalidade, me mostrar um pouco mais nas redes sociais, então eu também melhorei um pouco o meu conteúdo, então eu fazia muita viagem pra fora, então eu também produzia conteúdo lá, que antes eu não fazia, então eu tiro foto, eu fiz bastante vídeo pro TikTok, então de unboxing eu fazia tudo assim, um pouquinho da viagem, vlogs da viagem também, as pessoas estavam gostando
gostando muito. Então eu também comecei a trazer um pouco mais das viagens pro meu Instagram e pro meu TikTok. Também em 2024 eu fui chamada pro meu primeiro desfile de moda, que foi aqui o da Chalovic, que teve aqui em Curitiba, é uma marca curitibana. Juro, gente, foi a melhor sensação, assim, foi realmente, foi um convite. Eu fui no desfile, depois eu fui num jantar que eles fizeram pra poucas pessoas. Eu tô com eles até hoje, é uma marca, assim, que eu faço bastante coisa, que eu acho eles perfeitos. Realmente foram os que me deram a oportunidade, assim, e eu lembro até hoje com muito carinho. Então, realmente, é legal você ver sua trajetória na internet, porque vão tendo esses momentos que te marcam, assim, sabe? Então, em 2024 também aconteceu isso. Eu também acabei fazendo um intercâmbio, então eu consegui trazer um pouco mais de conteúdo de moda. Eu fui estudar moda em Londres, então foi muito importante também pra minha carreira, eu cresci bastante. E eu comecei a fazer aqui no YouTube os vídeos, então, inclusive, tem vlog de eu estudando lá em Londres, na Central St. Martin. E esse vídeo pegou muita visualização no sentido que eu recebo mensagens até hoje das pessoas perguntando sobre o curso que eu fiz. Então, realmente, o YouTube aqui eu quis trazer um complemento, porque eu sempre assisti muito YouTube, eu sempre gostei muito, e eu sempre quis criar pra cá, porque eu acho que é um canal que a gente consegue conteúdos mais longos, mais extensos, e a gente consegue conhecer mais os criadores, sabe? Então também foi ali nesse momento, um pouquinho antes até, que eu criei o YouTube, então tô com vocês até hoje. Esse ano eu tenho como meta realmente crescer aqui e me estabelecer aqui com vídeos toda semana, então é isso que eu tô tentando trazer pra vocês, tô muito feliz. Então 2024 também foram momentos que eu fiz outras parcerias, então gente, é sempre uma construção, como eu falo pra vocês, não é do dia pra noite, então vocês podem perceber que eu tive fases, então tem as minhas fotos aqui pra ilustrar, tem os meus vídeos, então realmente a gente vai crescendo e vai amadurecendo o nosso estilo também, principalmente se você quer trabalhar com moda. Eu acho que estilo é evolução, ele vai crescendo, ele vai mudando conforme a gente vai crescendo. Então, eu percebi muito isso, assim, no início, igual eu comentei, 2021, eu não tinha um estilo tão claro, eu não tinha uma identidade muito forte, assim, e isso eu fui trazendo pra cá. Então, 24, 25 e 26 são realmente os anos que eu percebo que eu sou quem eu quero ser, assim, que eu consegui me identificar, consegui, só que tudo isso veio por consequência minhas atitudes de querer mudar. Então, a gente tem que querer evoluir, você tem que querer, às vezes, mudar de estilo, errar, testar outras coisas. Então eu usei muita coisa que não combinava comigo agora, mas na época eu estava me achando super estilosa, eu achava que combinava super, então eu acho que assim, também não se prenda muito, então não se prenda muito a querer ser perfeito também. Eu vou trazer um pouquinho mais as dicas, né, pra frente, mas é realmente isso, a gente vai evoluindo, então a gente vai melhorando o nosso conteúdo também, e o estilo, principalmente se você quer trabalhar com moda assim, ele evolui, amém, que bom, né? Mas realmente é agora que eu posso falar, essa sou eu, essas são as roupas que eu gosto de usar. E vem comigo se você gosta dessas roupas também. Mais ou menos nisso. Chegamos em 2025 e foi realmente o ano que eu estabeleci que eu queria crescer, que eu queria profissionalizar. Então eu fui atrás de uma assessoria, que eu acho que é muito importante, principalmente depois que você já tá estabelecido como criador, para as marcas te levarem mais a sério também. Eu também consegui algumas parcerias sozinha, então as marcas vêm até mim. Então eu também comecei nessa assessoria. Então eu acho que é muito legal, assim, você perceber fases da sua carreira e entender também como começar, quando começar uma assessoria, ou quando profissionalizar mesmo, igual eu comentei com vocês. Em 25 também eu fui chamada pro meu primeiro desfile da Chart. Os 2 desfiles que eu fui, né, foram ano passado. Fiquei muito feliz, chorei de felicidade. Muito importantes pra mim, porque realmente é uma marca muito grande. Então é legal quando marcas grandes te notam, sabe? Principalmente da moda, assim. E desfiles, eu gosto muito de saber sobre moda. Então também ali em abril foi um momento muito marcante pra mim, o meu primeiro desfile da Chart. E depois disso a gente teve mais conteúdos, trabalhei com mais marcas muito legais, principalmente pra portfólio, assim. Teve meu TCC também, que eu peguei muita visualização com o meu look no meu TCC, que eu amei. Gente, eu acho isso aqui lindo, tipo, eu super usaria de novo. Também em 2025 eu também fechei minha primeira parceria paga, que veio por conta da assessoria, então eu também fiquei muito feliz. Então realmente foi quando eu consegui me estabelecer e perceber que isso poderia também virar uma fonte de renda. Então igual eu falei pra vocês, por exemplo, eu comecei em 2021. Gente, só foi em 25 que eu comecei a ver frutos do meu trabalho, nesse sentido, remunerado, sabe? Porque a gente trabalha muito por parcerias e é muito legal, eu adoro. Só que realmente a gente também quer essa parte remunerada, né? Então, sendo bem sincera com vocês, foi realmente ano passado que eu consegui crescer um pouco mais nisso. E eu também fui pra São Paulo Fashion Week, que foi muito legal. Minha segunda São Paulo Fashion Week, porque a primeira vez eu fui com a minha mãe, mas foi pago. Dessa vez também eu fui convidada pelas marcas, então foi muito especial, principalmente assim, tá conhecendo novos criadores. Encontrei muitas amigas minhas, muitas influenciadoras que eu só conhecia nas redes sociais. E chegamos nesse ano, gente, que tá sendo muito especial. Já fiz trabalho com marcas muito legais, novos projetos também em andamento, então eu tô querendo crescer aqui, igual eu comentei com vocês. O Instagram e o TikTok seguem. O Instagram, principalmente,
principalmente, né, gente? Porque, assim, vocês perceberam que tem meu amor todinho. É pra trás e realmente perceber o nosso processo, assim, como a gente foi evoluindo. Então, realmente, esse ano eu tô muito animada. Muitos conteúdos legais, tô fazendo coisas muito divertidas. Então, eu espero muito que vocês estejam gostando dos conteúdos. Tô muito feliz aonde eu estou. E também tô muito animada pra onde eu quero chegar, né, as minhas metas. Mas agora, gente, como vocês podem também começar a criar conteúdo aqui nas redes sociais. Agora a gente vai pras minhas dicas. Eu fiz um post no Substack e eu também fiz um post no Instagram, mas aqui eu vou poder discorrer um pouquinho mais, então além de contar a minha história, eu vou poder falar um pouquinho mais com vocês. E a minha primeira dica que eu vou discorrer um pouquinho mais aqui, mais que eu falei no Instagram e do Substack é: tem autoestima, uma autoestima boa e uma base sólida, gente. Igual eu comentei, as redes sociais, elas não são um lugar pra todo mundo. A partir do momento que você clica publicar, gente, seu vídeo tá sujeito. As pessoas vão poder falar o que quiserem de você, vão poder falar apontamentos, dar suas opiniões sobre você, sobre os seus looks, sobre sua roupa, enfim, sobre tudo. Então eu acho que realmente ter uma autoestima boa, ou pelo menos você estar desenvolvendo ela antes de entrar pras redes sociais, é muito importante. Principalmente quando a gente tá imerso em tanta coisa, então às vezes você acha que um comentário vai te definir. Não. Você realmente se conhece, você sabe suas qualidades, seus defeitos, suas fraquezas, aquilo que é verdade ou não. Você não vai ser tão abalado assim por um comentário ou por alguma pessoa maldosa. Eu acho que isso é muito importante, principalmente a gente vê, né, as blogueiras muito grandes, elas sofrem muito hate de uma parte, então realmente elas não podem se deixar se afetar, e isso também é trabalhar a nossa imagem, né, então quando a gente trabalha na internet com a nossa imagem, com o nosso rosto, com o nosso nome, a gente tá sujeito, então eu acho que realmente desenvolver uma autoestima ali, saber quem você é, isso também vai muito da segunda dica que eu vou dar, né, que esteja autêntica, então eu acho que isso é muito importante, e a base sólida vem disso, e é realmente você ter amigos, familiares, ou até você mesmo, que lembrem quem você é. Então a gente pode se perder muito fácil na internet, você pode querer seguir modinhas ou tendências e virar totalmente outra pessoa, mas eu acho que não é um jeito de crescer, que é o segundo tópico também, que é seja autêntica. Então eu acho que realmente ter essa base sólida pra lembrar quem você é, calma, deixa eu sair das redes sociais, não, eu sou isso aqui, eu existo nesse mundo. Então, sabe, essas coisas bobinhas que podem parecer, mas que são muito importantes. E a segunda parte, como eu comentei, é seja autêntica. A gente consegue perceber muito quando as pessoas, elas estão falando do coração, quando elas estão falando de assuntos e interesses, paixões que realmente movem elas. Então eu acho que principalmente nas redes sociais você não pode querer ser alguém que você não é. Eu acho que a maneira mais fácil de crescer, não mais rápida, mas a maneira mais fácil de crescer é quando você é autêntico, porque tem muito influenciador, gente, sério. Se você pegar, tipo, quantos influenciadores surgem todos os dias, a gente deve ter sei lá quantos influenciadores que falam de moda. Então eu acho que se você ser autêntico e você trabalhar sua personalidade e mostrar essa personalidade nas redes sociais, vai te fazer crescer mais fácil nesse sentido. Então você vai conseguir uma comunidade, porque as pessoas, elas vão se interessar por você. No primeiro momento, você pode até escolher um nicho. Então, por exemplo, você vai falar de moda, vai falar de beleza. Só que depois, o nicho vai acabar sendo você, que é o que as pessoas querem ver. As pessoas querem ver pessoas reais, elas querem ver os interesses. Então, por isso que eu, inclusive, criei um clube do livro lá no Instagram, lá no meu canal de transmissão. Porque as pessoas, elas querem ver quem você é. Então, as coisas que você lê, o que você assiste, o que você come, o que você faz no dia a dia. Então, eu acho que se você cria um personagem, isso é muito difícil de sustentar. Então, eu acho que a maneira mais fácil, inclusive, de você sustentar, porque igual eu falei, como é um processo, é uma carreira, gente, você tem que ter constância, você tem que ter consistência. Se você for criar um canal, se você for criar uma conta no Instagram para desistir amanhã, porque você não conseguiu X seguidores, você não vai conseguir sobreviver nas redes sociais, você não vai conseguir sobreviver aqui na internet. Então, realmente, você ter constância depende muito se você é autêntico. Porque não adianta você escolher um assunto que você não gosta, não adianta você falar de algo só porque tá em alta, sendo que você não consegue sustentar isso a longo prazo. Você vai se frustrar, você vai se cansar, e daí se você mudar totalmente seu nicho do nada, as pessoas, elas não vão te acompanhar, porque elas começam a te seguir por um motivo, e depois elas vão descobrir quem você é. Então por isso que eu acho que é muito legal você ser autêntica, tentar trazer da sua personalidade desde sempre, mesmo trabalhando ali em um nicho, mesmo falando de um assunto específico, porque daí esse nicho vai crescer, esse assunto ele vai crescer, ele vai se dividir em vários assuntos, então as pessoas vão querer escutar você falar de diversos assuntos diferentes. Então acho que aí, a partir do momento que você é autêntico, você consegue fazer isso, então você consegue falar de outras áreas que te animam também. Então, por exemplo, eu falo de moda, ok, é meu nicho principal, mas eu gosto muito de beleza, eu leio muito, é um fato curioso sobre mim, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de viajar, então isso acaba fazendo parte do meu conteúdo, mesmo que esse não seja meu foco principal. Então, eu sou o meu próprio conteúdo, eu sou o meu próprio nicho. Não sei se vocês... Eu acho que vocês compreenderam. Então, realmente, seja autêntica, vai muito disso. E a terceira, gente, é comece.
Ai, Ali, comece, ai, que fácil. Gente, não. Não espere ter tudo perfeito, não espere saber tudo das redes sociais, fazer milhões de cursos, ter a câmera, comprar o celular ideal. Isso não existe, você tem que começar. Se eu não tivesse começado lá atrás, eu não estaria aqui agora. E realmente, quando eu olho pro meu conteúdo, a gente percebe uma evolução. Aquele conteúdo não era perfeito, aquele conteúdo não tinha a melhor iluminação, mas era o conteúdo que eu conseguia fazer naquele momento, eram as ferramentas que eu tinha a meu dispor e deu certo, porque eu tô aqui agora. Então eu acho que você vai evoluindo. É aquela frase, feito é melhor que perfeito. Então faça, comece, defina um assunto que você quer falar e, gente, começa a gravar, abre sua câmera e fale. E isso ajuda muito também quem quer vencer a timidez, quem quer deixar de ser tímido, porque vai fluindo naturalmente. Eu acho que assim, há uns 5 anos atrás, se eu pegasse uma câmera, eu não ia falar como eu tô falando com vocês hoje em dia. Só que isso veio do meu processo nas redes sociais. Então eu fui aprendendo a falar, eu fui aprendendo a me comunicar, como me expressar, como criar um storytelling. Então realmente, você tem que começar pra você saber o que fazer, pra você saber o que não fazer. Vai ser uma tentativa e erro também, então você vai criar vários conteúdos, às vezes o formato não vai dar certo, às vezes as pessoas não vão agradar tal coisa, você vai ter que mudar. Então não queira ter tudo perfeito, não queira ter tudo alinhado, porque às vezes também não vai dar certo. E você vai ter que mudar, você vai ter que recalcular a rota. Mas depois que você começa, eu juro pra vocês, eu prometo, se vocês começarem e não der certo, voltem aqui nesse vídeo. Mas eu juro pra vocês que fica mais fácil depois que você começa. Você só precisa começar. Eu acho que a parte mais difícil de todo projeto, em qualquer área da nossa vida, é começar. É você tomar aquele primeiro passo e colocar ele em prática. E depois, gente, flui. Se é realmente uma coisa verdadeira que você quer fazer, se você gosta muito de criar conteúdo, se você quer comunicar algo pras pessoas, flui. Você vai ver que vai fluir. Parece, né? Fluir. Então não espere ter nada perfeito, não espere ter nada planejado. Começa hoje a gravar, abre sua câmera, pensa sobre o que você vai falar, os assuntos que você quer falar, os conteúdos. Gente, planeja e vai. E se eu posso dar uma dica também sobre cronograma de postagem, você não precisa postar todo dia, tá? As redes sociais fazem a gente pensar que a gente precisa postar 3 vezes ao dia pra crescer. Se você pode postar 3 vezes ao dia, poste. Eu acho que é muito legal. Talvez te faça crescer um pouco mais rapidamente, mas também pense que qualidade é melhor que quantidade. Então isso eu também tô aprendendo aos poucos, porque eu gosto muito de postar, mas às vezes é melhor você fazer um conteúdo um pouco mais curado. Então um conteúdo um pouco mais pensado do que você sair postando milhões de vídeos que às vezes não vão te levar a nada. Dica, usem o Reels Test do Instagram pra testar conteúdos e o que der certo vocês replicam assim e começam a postar no seu perfil normal. Fica a dica. Então realmente, é você ter essa noção e o seu cronograma de postagem tem que se adaptar com a sua vida. Então se você pode postar 3 conteúdos por semana, poste 3 conteúdos de qualidade por semana. E você vai vendo, igual eu falei, você vai se adaptando. E por fim, gente, a dica extra que eu comentei com vocês lá no Instagram, no Substack também, e aqui vai ser a dica extra que tá alinhada com o que eu falei, é grave tudo. Se você quiser ignorar tudo que eu falei no vídeo até agora, mas se você quiser realmente pegar uma dica, tirar uma dica valiosa desse vídeo, é grave tudo. Pra todas as minhas amigas que querem começar a criar conteúdo, pra todo mundo que me pergunta, eu falo, tenha o hábito de gravar tudo. Você nunca sabe o que pode ser um conteúdo bom. Então, por exemplo, você quer trabalhar com moda. Gente, tira foto do seu look no espelho antes de trabalhar. Grava você se arrumando uma vez, pelo menos, pela manhã, acorda um pouco mais cedo e grava. Ou, depois de você voltar no escritório... Gente, eu fazia muito isso pra faculdade, eu vou me entregar aqui agora. Mas eu, por exemplo, eu fazia Se Arrume Comigo pra faculdade, que são esses aqui, que eu amo, vocês amavam. Eu não conseguia acordar cedo pra me arrumar. Eu chegava da faculdade, 11 e pouco, tirava toda a roupa, colocava meu roupão e gravava tudo de novo. E aí postava meio-dia. Então assim, você tem que se adaptar à sua rotina, você tem que produzir o conteúdo que dá certo pra você. Então realmente, era um esforço a mais que eu tinha, mas eu tinha conteúdo todo dia. Então eu criei o hábito de gravar tudo. Às vezes eu tô saindo com as minhas amigas, eu gravo um takezinho, gravo outro. Ele pode virar depois um vídeo motivacional. Ele pode fazer parte de um vlog que você vai fazer da semana. Então tenta gravar tudo. Sua maquiagem, pega, coloca na penteadeira e se maqueia. Olhando pro celular, às vezes tendo uma conversa, as pessoas gostam muito disso. E isso dá pra todos os nichos, basicamente. Se você quer falar de vida fitness, grava um pouquinho do seu dia, grava você na academia, às vezes grava você na faculdade indo pra academia, o seu look de treino, como é que você faz pra andar na rua com o seu look de treino. Gente, tem milhões de possibilidades, mas a gente só começa a pensar nessas coisas depois que a gente tem todo esse conteúdo gravado, depois que a gente tem todo esse conhecimento, assim. Então, isso vem de todos os anos que eu comecei a criar conteúdo e realmente eu entendi. Eu gosto de gravar tudo. Se você gravar um pouquinho de tudo, vão ter dias que você não vai querer gravar, vão ter dias que você vai estar super desanimado e é aí que você não pode desistir, é aí que você não pode deixar de postar. E daí, se você gravar tudo, você vai ter um portfólio ali, você vai conseguir pensar em alguma coisa e aí você vai olhar pro que tá gravado e vai falar, ai meu Deus, eu posso fazer esse tipo de conteúdo, eu posso fazer essa trend que tá em alta, porque tem muito disso, do nada o TikTok pega e lança uma trend e começa todo mundo a fazer, e às vezes são trends bobinhas, são tipo áudios virais que as pessoas põem com imagens aleatórias, e se você tiver essas imagens prontas, já ajuda muito. Então tenha o hábito de gravar tudo. Se você realmente quer pegar
pegar uma dica desse vídeo é grave tudo, por favor, porque você vai ver que vai te ajudar muito, então tenha muito espaço de armazenamento, gente. A gente sofre com isso, tá? Com o espaço de armazenamento. Mas assim, se você realmente tem essa possibilidade, grave tudo, porque você nunca sabe pra que certo conteúdo pode servir. E, gente, meu Deus, falei muito. Terminamos. Eu amei, eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dica, qualquer dúvida, coloquem aqui embaixo. Eu vou adorar saber de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Igual eu comentei até no Instagram, são dicas óbvias, mas às vezes que a gente precisa escutar. Às vezes são dicas que você não pensou, ou às vezes são coisas que te fazem refletir um pouco mais se é realmente esse caminho que eu quero seguir, se realmente a internet é pra você. Então eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, porque eu fico muito feliz de trazer esse assunto, de contar um pouquinho da minha história também pra quem não me conhece, pra quem tá chegando agora. Eu espero muito então que eu tenha parceiros influenciadores, que vocês virem influenciadores e a gente seja parceiro de profissão. Mas é isso. Também coloquem aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Eu vou amar saber, pra eu ter muito conteúdo pra gravar pra vocês. Até a próxima semana. Beijinhos e até o próximo vídeo.